possa alcançar e encontrar a liberdade. Como o vídeo mostrou aí, você precisa de disposição. Fala, disposição. É necessário que haja disposição. É necessário que haja desejo de mudança. Fala, desejo de mudança. E eu te pergunto, verdadeiramente você quer mudar? Você quer mudar de verdade? Você deseja ser uma outra pessoa, ou ter uma vida diferente, ou ter uma vida melhor? Você deseja mudança? É necessário ter fé em Deus, porque nós estamos falando de uma subida, é subir um monte, é escalar uma montanha. Você precisa ter fé em Deus, você precisa se alimentar bem. E nós falamos da palavra de Deus, que é o pão que nos sustenta. E nós devemos entender que não podemos parar no meio do caminho. Desistir jamais. Fala, desistir jamais. Mas eu tenho uma boa notícia: você não vai chegar lá sozinho, nós chegaremos juntos. Vou repetir: nós chegaremos juntos. Porque sozinho você pode ir mais rápido, mas juntos nós iremos mais longe. Amém? Você acredita nisso? Eu subi o Pico da Bandeira 2 vezes. Eu subi uma vez sozinho, mas eu subi também acompanhado. Olha, subir sozinho foi legal, mas acompanhado foi melhor. Acompanhado é melhor. Fala com o seu irmão, acompanhado é melhor. Fala com o seu irmão, nós vamos subir juntos. Nós vamos subir juntos. E eu quero ler para você um texto, não precisa abrir, eu quero ler aqui para você o Salmo de número 24. Diz assim o Salmo de número 24: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá aos montes do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor, a justiça do Deus da sua salvação. Essa é a geração daqueles que buscam, aquele que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Vamos aplaudir o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. Mas o versículo 3 diz assim: olha, quem subirá o monte do Senhor? Fala, quem subirá o monte do Senhor? Quem permanecerá no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, não fala com intenção de enganar. Então uma pessoa liberta, uma pessoa encontrou liberdade, uma pessoa que tem mãos limpas, uma pessoa que tem coração puro, uma pessoa que a alma está desapegada de qualquer vaidade, uma pessoa que o seu falar não tem segundas intenções, é uma pessoa que está totalmente livre. Quem entende isso? É uma pessoa que de fato encontrou uma liberdade. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, de puro de coração, que não entregou sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. E esta geração que é aqueles que buscam, a tua face, ó Deus de Jacó. Cadê a geração que busca o Senhor? Essa geração está aqui. Então se está aqui, manifesta. É a geração que manifesta aí, dê glória a Deus aí, em nome de Jesus. Nós somos a geração daqueles que buscam o Senhor. Aleluia. Então, encontrar a liberdade é como você subir essa montanha de Deus. Deus quer que suba esse monte, Deus quer que você suba esta montanha. Em João capítulo 8, Jesus vai dizer assim, olha, versículo 32: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Ou conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O capítulo 8 de João é um capítulo tremendo. E o capítulo 8 ele inicia com um acontecimento. Uma mulher que foi pega em adultério, e ela foi trazida até Jesus. Os seus acusadores levaram até Jesus. Se você se lembrar,
ele estava escrevendo no chão, na areia. Jesus estava escrevendo no chão. E aí então vieram aquelas pessoas com uma mulher que foi pega em flagrante em adultério, e eles viraram para Jesus e dizem assim: olha, essa mulher foi pegada em flagrante em adultério, e a lei de Moisés manda apedrejá-la. Mas o que o Senhor diz que nós devemos fazer? Na verdade, essa pergunta, ela foi uma pergunta capciosa, foi uma pergunta para tentar pegar Jesus numa situação difícil. Mas Jesus, irmãos, é a sabedoria de Deus. Quem é Jesus? Sabedoria de Deus, a própria sabedoria. Amém? Jesus então responde: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A lei manda apedrejar, e disseram: o que você diz? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Um dia um pastor equivocadamente quis fazer a mesma coisa. Uma pessoa errou, o pastor pegou essa pessoa, colocou no meio das outras e disse assim: olha, quem não erra, atire a primeira pedra. De repente alguém jogou uma pedra na cabeça da outra pessoa. E aí o pastor assustou, todo mundo assustou. Não é possível, você não erra. E a pessoa diz assim: pastor, nessa distância não dá para errar, né? Mas Jesus não diz quem não erra. Jesus diz assim: quem não comete pecado, atire a primeira pedra. E o que aconteceu? A consciência começou a pesar. A consciência pesou. Fala comigo, a consciência pesou. A consciência pesou. Irmãos, a consciência pesou agora, dos mais velhos aos mais novos. Talvez os mais velhos olharam assim: ah, não dá para jogar, porque eu peco, ah, eu erro, eu falho, como é que, não tem jeito. E irmãos, dos mais velhos aos mais novos começaram a ir embora. E aquela mulher ficou sozinha ali próximo de Jesus. Jesus então levanta a cabeça, olha para aquela mulher e diz assim: cadê os seus acusadores? E ela disse: eles foram embora, Jesus. Jesus disse: olha, eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Eu quero dizer para você que Jesus aqui não está aqui para te condenar. Jesus está aqui para te libertar. Você pode glorificar a Deus por isso? Jesus não veio para te condenar, Jesus veio para te libertar. Eu também não te condeno. Vai e não peque mais. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E quando Jesus começou a falar sobre isso, alguns religiosos se aproximaram e começaram a dizer: olha, seu testemunho não é verdadeiro, você está dando testemunho de você mesmo. Jesus disse: olha, meu testemunho é verdadeiro. E Jesus foi falando sobre o seu testemunho, que ele é o Pai, era um, que ele era enviado do Pai. E aí nós chegamos no versículo 32, e ele disse: olha, conhecerão a verdade, e ela vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E verdadeiramente a verdade liberta. Sacode seu irmão para ele não dormir e fala assim: a verdade liberta. E liberta mesmo. E como é gostoso ser liberto pela verdade. É maravilhoso quando você descobre a verdade. Um exemplo bem simples que eu vou dar para vocês aqui. Quem aqui, pode levantar a mão. Eu sei que você vai mostrar um pouco a sua idade, mas por favor, manifeste aí. Você que acreditava que comer manga, tomar leite fazia mal. Meu Deus! Ah, não, deu eu baixar a minha aqui. Irmãos, a gente acreditava nisso. A gente acreditava, mas acreditava mesmo. A gente acreditava tanto nessa mentira, que se a gente comesse manga e tomasse leite, a gente passava mal. Porque a mentira estava encucada na nossa mente, estava arraigada nos nossos corações. Mas a gente conheceu a verdade, meu irmão. A verdade nos libertou disso. Hoje a gente pega manga, bate com leite, faz mousse de manga, aleluia. E ninguém passa mal. Pelo contrário, a gente passa bem, não é? Quem aqui, quando viu o chinelo virado para baixo, acreditava que a mãe ia morrer ou ia dar azar? Irmãos, era crendice. Mas Jesus disse assim: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Vamos aplaudir o Senhor por isso, porque a verdade nos libertou. Isso aplica em muitas coisas. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará.
Mas eles responderam: somos da descendente de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Olha a resposta daqueles religiosos judeus: nós somos descendentes de Abraão, não somos escravos de ninguém. Como você diz que nós seremos livres? Nós somos descendentes de Abraão. Irmãos, como assim? Não somos escravos de ninguém, nunca fomos escravos de ninguém. E os egípcios? Eles passaram pelo cativeiro egípcio de quase meio milênio. Eles foram escravos dos babilônicos, eles foram escravos dos sírios, e agora estavam debaixo do Império Romano. Irmãos, ouça com atenção: ninguém é mais escravo do que aquele que pensa ser livre, quando sem que de fato seja. Ninguém é mais escravo quando pensa que é livre, quando de fato não seja. Quando a pessoa pensa que é livre, mas de fato, de verdade, não é livre. Jesus então continua dizendo assim: olha, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. Sabe comigo? O pecado escraviza. Eu quero passar um outro vídeo, quero que você assista esse vídeo agora. Eu quero que você pense sobre esse vídeo e mostra como que o pecado escraviza. Fazendo com que ela gaste mais tempo do que ela está disposta a gastar, e fazendo com que ela pague um preço muito mais alto que ela está disposta a pagar. Por isso que o pecado não compensa. E Jesus diz assim: olha, vocês se tornaram escravo do pecado. Quem comete pecado se torna escravo do pecado. Mas a pergunta é: quem não peca?
Quem não peca? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Davi disse: em pecado me concebeu a minha mãe, que já nasceu em pecado. Então pressupõe que todo homem já nasce escravo do pecado, que todo homem já nasce preso ao pecado. Mas Jesus veio para nos libertar do poder do pecado. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia, glória a Deus. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E de que Jesus veio nos libertar? Do que Jesus veio te libertar? Jesus veio te libertar das maldições. Fala comigo, das maldições. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Escrito está: todo aquele que for pendurado no madeiro está debaixo de maldição, está maldito. Jesus morreu numa cruz, pendurado no madeiro. E quando Jesus morre numa cruz, Jesus levou toda a nossa maldição. E Jesus nos livrou de toda a maldição. Pastor, o meu avô e a minha avó se separaram, os meus pais se separaram, o meu casamento está comprometido. E eu quero dizer para você que essa maldição na sua vida está quebrada em nome de Jesus. Na minha família as pessoas morrem de câncer, na minha família as pessoas morrem de acidente, na minha família as pessoas não conseguem crescer, não conseguem romper, de geração em geração, sempre tem um problema que se repete, mas Jesus já te livrou das maldições hereditárias. Você não tem maldições hereditárias, você tem bênçãos hereditárias. Vou repetir, você tem bênçãos hereditárias, porque aquele que teme ao Senhor, que se obedece a Deus, é abençoado até 1000 gerações. Você pode glorificar a Deus por isso? Deus quer te abençoar, e não que você viva debaixo de maldições, porque Jesus já levou todas as nossas maldições. Então você não tem que ter medo de olho gordo, inveja, macumbaria, feitiçaria, encantamento, porque sobre você está a bênção de Deus. As maldições não vão te pegar, porque as bênçãos já te alcançaram. As maldições não vão te pegar, porque as bênçãos já te alcançaram. Jesus, Ele se fez maldição por mim e por você, e nos livrou das maldições. Jesus também nos livra do medo da morte. Hebreus 2:15. E livrar-se todo aquele que com medo da morte estava por toda a vida sujeito à escravidão. Porque o medo escraviza. O medo é uma escravidão, o medo é uma prisão. E tem pessoas que estão presas no medo da morte. Ai meu Deus, minha unha encravou, vou morrer. Minha pressão subiu, vou morrer. A glicose está descontrolada, vou morrer. Minha saúde não está boa, vou morrer. Esse problema vai me matar, essa dificuldade, agora eu vou morrer. Tem pessoas que têm medo de morrer, tem medo da morte, tem medo de escuro. Você já tem medo de escuro? Mas já viu falar, o escuro matou 3 pessoas essa madrugada. Mas por que tem medo de escuro? Na verdade a pessoa não tem medo de escuro, a pessoa tem medo da morte. Mas Jesus nos livrou do medo da morte. Agora a morte para nós é lucro, e o viver é Cristo. Você pode glorificar a Deus por isso? Não temos medo de morrer, porque nós temos a garantia da vida eterna. Nós temos o selo do Espírito, e sabemos que nós já passamos da morte para a vida. Aleluia. E não temos medo mais de enfrentar a morte, porque sabemos que a morte, ela é vencível, porque Jesus venceu a morte e ressuscitou. Amém? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu agrilhão? Jesus nos livra do poder do pecado. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. A Bíblia diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você não é mais dominado pelo pecado, porque a graça de Deus está sobre você. Deus nos libertou do poder do pecado.
Mas Gálatas 5:1 diz assim, olha: foi para a liberdade de Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Fala comigo: Jesus me libertou para que eu seja livre. Foi para a liberdade, fala isso, fala forte, foi para a liberdade que Cristo me libertou. Jesus libertou para você ser livre, meu irmão. Foi para a liberdade que Cristo te libertou, para você permanecer livre. Permanecer livre. E aí, voltando lá no texto que nós lemos, o Salmo 24: quem subirá o monte do Senhor? Mas também continua dizendo: quem permanecerá no seu lugar santo? Uma coisa é você subir ao monte do Senhor, outra coisa é você permanecer no seu lugar santo. Deus quer que você suba o monte da liberdade, mas Deus quer que você permaneça nessa liberdade. Muitos sobem, mas desce. Quando o montanhista ele alcança o cume do Everest, principalmente, ele não pode ficar lá muito tempo. Existe o acampamento 1, o acampamento 2, o acampamento 3 e o acampamento 4. O acampamento 4 é o acampamento mais próximo do cume, é o mais perto do cume. A subida do monte do Everest é uma escalada, não é de dias não, é de semanas. São semanas de escaladas. E eles vão passando de acampamento a acampamento, e pode ficar dias em um acampamento, recuperando. Quando chega no acampamento 4, irmão, o arefeito é gigante, e eles passam muito mal, eles sentem diarreia, ânsia de fome, eles passam muito mal, eles têm que recuperar as forças, e eles ficam esperando o momento certo, o clima perfeito, o dia ideal, para eles atacarem o pico. E quando dá o dia ideal, a hora perfeita, eles decidem então subir o pico. Eles já estão no acampamento 4, o acampamento mais alto, mais perto do cume, e eles sobem o pico. E quando eles conseguem chegar no alto da montanha, meus irmãos, eles não podem ficar lá muito tempo. Por isso que eles chegam lá, eles colocam a bandeira do seu país, tiram uma foto, uma selfie, e eles descem. Depois de Ed Hillary, muitos já subiram o Everest. Na verdade, milhares de pessoas já alcançaram o cume do Everest. Mas muitos, centenas, já morreram também. E muitos morreram, a maioria não morre na subida, a maioria morre na descida. É na descida, porque a descida ela se torna muito mais perigosa. Porque quando eles descem, eles estão mais desatentos. Quando eles estão subindo muito atentos. Mas quando eles estão descendo, eles estão mais desatentos. E aí tem os riscos, as armadilhas, as avalanches e as dificuldades. E muitos morrem, irmãos, para você se pasmar, a passos do acampamento 4. Passos, metros, eles morrem de frio, morrem por falta de ar, morrem, irmãos, a metros, porque eles estão descendo. O que eu quero dizer para você? Que Deus não quer que você desça, Deus quer que você permaneça. A morte está na descida. Oh, foi para a liberdade, Cristo te libertou. Não desça da posição que Deus te colocou. Não desça do nível que Deus colocou você. Foi para a liberdade, Cristo nos libertou. Se você subiu a montanha, se você está no lugar onde Deus quer que você esteja, não desça, permaneça. Não é só subir, o segredo é permanecer, porque o risco está na descida. Deus quer que você encontre a liberdade, mas mais do que isso, Deus quer que você continue sendo livre. Deus quer que você continue gozando dessa liberdade que só o Filho pode te dar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pastor, Jesus pode me libertar da pedra? Pode. Pode te libertar da maconha? Sim. Da cocaína? Sim.
do cigarro? Sim. Da bebida? Sim. E da depressão? Sim. Da tristeza? Sim. E das preocupações? Sim. Do vazio existencial? Sim. Da falta de perdão? Sim. Do ressentimento? Sim. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fique sobre os seus pés, por favor. Feche os teus olhos. Comece a orar. Fale com Deus agora. Fale com Jesus. Ore, ore, ore. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Quem subirá? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Fale com Deus. Assim, Deus, eu quero ser aquele que suba. Eu quero ter essa disposição, Senhor. Eu quero encontrar. Eu sei que se Jesus me libertar, eu serei livre de verdade. Eu serei livre de verdade. Eu quero permanecer nessa liberdade. Fale com Deus. Todos orando agora. Todos clamando. Clame.